Seja bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio, para mais uma aula de números racionais, dando atenção às operações com números racionais na sua forma decimal. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar atenção à potenciação e à radiciação com números decimais. Se você já assistiu à aula anterior, que falava sobre multiplicação e divisão com números racionais na forma decimal, você não vai ter dúvida com relação à potenciação e à radiciação, ok? Primeiro exemplo que nós temos, 0,2 elevado ao quadrado, 2 décimos elevado ao quadrado. Bom, nessa potenciação, a base é 0,2 e o expoente é 2. Isso quer dizer que você precisa fazer a seguinte operação, 0,2 vezes 0,2, ou seja, multiplicar ele mesmo duas vezes. Observe que isso acabou se transformando numa multiplicação com fatores iguais, ok? E na multiplicação, como nós vimos nas aulas anteriores, é bem tranquilo, né? Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, depois 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Vamos somar aqui, ó, e vamos obter o seguinte resultado, 4, 0, 0. Aqui uma casa decimal, esse fator tem uma casa decimal, esse fator também tem uma casa decimal. Nosso resultado vai ter duas casas decimais. Portanto, 0,2 ao quadrado, 0,04. Bem tranquilo, né, galera? 1,2 elevado ao quadrado, mesmo raciocínio. Vamos pegar o 1,2, vamos multiplicar por ele mesmo, duas vezes, tá bom? Ao multiplicar 1,2 por 1,2, você vai obter o resultado que é 1,44. Não tem jeito, pessoal, não pode ter preguiça de fazer a conta, tá bom? Eu não vou fazer a conta porque nós ensinamos a efetuar multiplicação com números decimais há 2 aulas atrás. Então é só você acessar o card que eu vou deixar aqui em cima, ó, nessa setinha aqui, para você assistir a aula de multiplicação com números decimais. Exemplo 3. E quando a base for negativa, Luiz Antônio? O raciocínio é exatamente o mesmo. Você vai multiplicar esse número junto com o sinal. Observe que o sinal está dentro do parêntese nesse exemplo, tá bom? Junto com o sinal 3 vezes, ó. Como o expoente aqui é ímpar, a base é negativa, o expoente é ímpar, já sabemos que o nosso resultado tem que ser negativo. Ao multiplicar menos 0,3 por menos 0,3, nós vamos obter 0,09 positivo. E depois vamos multiplicar esse resultado aqui, ó, por menos 0,3. Por isso que vai dar negativo, tá bom? Nós vamos obter menos 0,027, galera. Bem tranquilo, tá vendo? Exemplo 4, menos 1,5 ao quadrado. Mesmo raciocínio, ó, 1,5 está dentro do parênteses, então a base é negativa. Então o sinal ele tem que acompanhar, ele tem que ir dentro do parênteses também. Então vamos multiplicar menos 1,5 vezes menos 1,5. Nós vamos obter 2,25 positivo, tá bom? E a radiciação, professor Luiz? Raiz quadrada de 0,04. Bom, nós buscamos um número que elevado ao quadrado tem que resultar em 0,04. Esse número é o 0,2, pessoal. Voltando lá no exemplo 1 para te mostrar, ó. Olha aqui o exemplo 1, tá vendo? Ó? Um número que elevado ao quadrado resulta em 0,04 é o número 0,2. Nós sabemos que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Portanto, o resultado é 0,2. Também é possível chegar nesse mesmo resultado transformando esse número aqui para fração, galera. Que você pode escrever esse número dessa forma. 4 dividido por 100. Já sabemos fazer isso. Na primeira aula de números racionais, nós aprendemos a transformar um número racional na forma decimal para a forma fracionária. E aí você extrai a raiz quadrada do numerador e do denominador. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 100 é 10. E agora você pode voltar para a forma decimal. Ao dividir 2 para 10, você tem o resultado 0,2. Então, é uma outra maneira de você calcular a raiz quadrada desse número.
Exemplo 6. A raiz cúbica de 0,008. O resultado é 0,2, mas como eu falei, você também pode pensar dessa forma. Você pode transformar o radicando para fração. Tá vendo? 0,008 são 8 milésimos, né? Então é 8 dividido por 1000. A raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 1000 é 10. Portanto, dá 0,2 também isso aí. Então, bem tranquilo. Se você domina bem a potenciação, você não vai ter problema com a radiciação. O problema é quando o aluno não domina a potenciação, né? Exemplo 7. A raiz quarta de 1/10 de milésimo, tá vendo? Então, mesmo raciocínio, você pode transformar esse número racional que está na forma decimal para a forma fracionária. Então, vai ficar 1 dividido para 10.000, tá bom? A raiz quarta de 1 é 1, ou seja, o número que é elevado à quarta potência resulta em 1 é o próprio 1. E a raiz quarta de 10.000 é 10. Portanto, o resultado 0,1. É interessante que você tire a prova real. Pega o número 0,1 e eleva à quarta potência. Você vai observar que o resultado vai ser exatamente esse daqui. Ó. Então, deixo até como exercício para você aí, tá bom? Então, eu espero ter ajudado você nesse assunto. Inscreva-se no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula.